Olá, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte pré-colombiana e sobre o povo maia. Então, a arte pré-colombiana, ela foi uma arte de povos que habitavam a América antes da chegada do colonizador Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou da Espanha no ano de 1492. Então, antes disso, já existiam povos que viviam aqui há muito tempo. A gente vai ver agora um pouquinho sobre o relato deles. Então, a teoria mais comum sobre o surgimento desses povos aqui na América foi que eles vieram oriundo do Estreito de Bering há muitos anos, durante a Era Glacial, e se espalharam pelo continente americano. Então, existiam dois tipos de povos aqui nas Américas quando Cristóvão Colombo chegou. Existiam os povos mesoamericanos e os povos andinos. Os povos mesoamericanos, eles habitavam na região central, na região da América Central, que agora é o México, a Guatemala, Honduras e Belize. Vão ser os povos maias e os astecas. Os maias, eles habitaram em Guatemala, Honduras, Belize e Yucatán, que vai ser uma parte do sul do México. E o povo asteca foi na parte central do México e mais ao norte. Então, aqui a gente tem um exemplo, de como eles se dividiam. A península de Yucatán, Guatemala, Honduras, eram os povos que habitavam lá, eram os povos maia, e a cidade do México eram os povos astecas. Também tinham os povos andinos, que a gente já estudou na aula anterior, que foi sobre os incas. Esses povos andinos, eles estavam na região da Cordilheira dos Andes, nos países da América do Sul. Vão ser países como Equador, Peru, Bolívia e Chile. E aqui é um exemplo de como os povos andinos, eles se misturavam aí nesses países. Eles ocupavam toda essa extensão aí. Aqui a gente tem um exemplo de como esses povos eles se dividiram. Eles acreditam que surgiram os povos mesoamericanos dos Olmecas, que foram povos que viveram bem antes dos maias existirem. Dos Olmecas também tinham os zapotecas, e daí saíram os maias. Os maias, eles eram um povo muito bem organizado, Eles eram organizados em tudo. Eles tinham calendário para plantar, para colher. Eles tinham uma boa estrutura também na sua colheita, então eles eram povos bastante organizados. E os povos maia, eles tinham uma grande particularidade. Eles eram povos espalhados, ou seja, eles não tinham um reinado ou uma capital sede deles. Eles eram povos que partilhavam da mesma cultura, o mesmo idioma, a mesma escrita, mas eles viviam em cidades e países diferentes. Eles não tinham uma ligação nenhuma com essas cidades e países. E os povos andinos, eles surgiram dos povos moches, e aí teve esses outros povos como Nibxas, Canares, Nazcas e os Incas, que foram os povos provenientes dos Andes. Nessa figura aí é a Ilha da Páscoa, no Chile, onde tem essa escultura aí da cabeça do ser humano. Então, o que esses povos têm em comum? Os povos maias, incas e astecas. Eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Eles desenvolveram a escrita, com exceção do povo inca, que eles não desenvolveram a escrita, somente a fala. Então, os astecas e os maias, eles desenvolveram a escrita, utilizaram a matemática, todos eles utilizaram a matemática, demonstraram conhecimentos de astronomia, eles estavam muito ligados aos astros, ao Sol e à Lua, fizeram construções em pedra, sem usar nenhum tipo de argamassa ou cimento, e eram famosos por rituais sacrificiais. Somente o povo asteca e maia também era famoso por esses rituais. O povo inca não tem relato que eles faziam esses rituais, Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os maias, Os maias, eles viveram no século IV a.C. e também no século IX, até o século IX depois de Cristo. Então, eles viviam em Guatemala, Honduras, México, que só era a península de Yucatán, e Belize. Então, gente, esse povo, ele era um povo estritamente organizado. Eles têm relatos que eles surgiram desde 400 a.C. Então, a gente ainda não se sabe ao certo como eles chegaram e começaram a habitar aqui.
O que a gente sabe é que eles eram um povo estritamente inteligente. Eles começaram a trabalhar com a matemática, começaram a trabalhar com a escrita. Eles escreviam em pedras, né? Pequenos pedaços de pedras. Eles não escreviam letras, e sim símbolos. Então, cada um sabia o que aquele símbolo queria dizer, e através daquele símbolo, eles podiam formar frases curtas para poder demonstrar o que eles queriam falar. Então, aqui a matemática, eles encontraram, né, esse pôster aí, esse pergaminho, lá na Alemanha, na Biblioteca da Alemanha, que foi elaborado com Codex Maia, com códigos, e que era uma importante obra de arte. Então, aí explica como eles faziam para calcular, né, através de símbolos, como a gente vê aqui, essas bolinhas, os traços. Cada símbolo desse representava um número, dezena, unidade ou centena. Eles foram povos muito ligados à astronomia. Eles eram povos muito observadores e muito inteligentes. Então, eles ficaram observando e perceberam que os astros, eles faziam a rotatividade através da Lua, que o Sol girava através da Lua, da Terra, desculpem, e a Lua também girava através da Terra. Então, eles decidiram construir calendários. Esses calendários ajudavam eles nas colheitas, né? Naquela época, eles já passavam por problemas de estiagem, era muito comum problemas de alagamento. Então, eles foram povos muito inteligentes e criaram esses calendários. Eles também foram povos muito populosos. Eles eram povos que tinham uma população muito grande. Então, eles faziam esse calendário para poder guiar eles. Eles dividiram o calendário em dois tipos, né? Dividiram o calendário do Sol, de um lado, e o calendário da Lua, de outro. E eles sabiam quais os alimentos melhores plantavam nos calendários do Sol e qual alimento era melhor ele plantar no calendário da Lua. Assim, eles faziam a estocagem, né, daqueles alimentos, guardavam por diversos tempos e podiam consumir. Eles colhiam milho, eles colhiam cacau, eles colhiam batata, vários alimentos que faziam parte da alimentação deles naquela época. Era a alimentação mais regrada com coisas naturais, verduras e frutas e assim por diante, né? Que eles se alimentavam. Eles também fizeram a escrita. A escrita deles, como eu já tinha falado, era por forma de figuras, né? Hieroglífico. Então, eles usaram cerca de 1000 signos diferentes. Então, cada signo aqui dessas pecinhas aqui, ó, eles queriam dizer uma letra ou uma palavra diferente. Então, eles podiam juntar, né, essas pecinhas aqui e juntar essas pecinhas e fazer com que se formassem frases prontas, frases curtas, para que eles pudessem se comunicar. Então, existia mais de 15.000 textos, como este daí, que a gente vê que fala sobre os maias e os costumes dele. Começaram a ser traduzidos somente em 1945 pelo russo Yuri Kronozov. Então, gente, presta atenção. O Cristóvão Colombo chegou lá nas Américas em 1492. Somente em 1945 que eles conseguiram começar a traduzir. Então, demorou-se muito tempo para que as pessoas começassem a decifrar o que esses hieroglíficos queriam dizer aí. Então, eles tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses, né? Principalmente os astros, mas eles tinham um deus principal, que era o Itzamna. Então, esse deus ele foi o inventor da escrita, do calendário e o criador dos rituais religiosos. Eles gostavam de ilustrar como um homem velho de olhos quadrados, com um maxilar proeminente e um nariz com um bico de falcão. Então, eles acreditavam que o deus deles era assim, como está aí na imagem, né? E eles adoravam os deuses, eles faziam rituais. Se a gente for observar, quando a gente for observar aqui um pouco sobre a arquitetura maia, a gente vai ver que eles construíam pirâmides enormes, imensas, faziam complexos de pirâmides. Então, esses complexos de pirâmides, eles faziam complexos de pirâmide para fazer rituais, onde eles levavam as pessoas até em cima dessas pirâmides, sacrificavam, e as pessoas ficavam embaixo festejando, fazendo petições para que os deuses eles recebessem essa oferenda.
Eles também pintavam, né, faziam as pinturas, eles faziam pinturas em murais e em objetos de cerâmica. A gente já aprendeu na cultura inca que eles gostavam muito de pintar os vasos de cerâmica, que também eles faziam a arte deles. Eles gostavam de representar o povo, né, o cotidiano deles. Eles não usavam tantas figuras geométricas como os incas, por eles serem um povo mais primitivo, né, eles viveram em 500 a.C., mas eles gostavam de retratar o povo, o cotidiano daquela época, as vestimentas que eles usavam, os adornos, a gente vê dentes aqui, né, como as mulheres penteavam os cabelos, gostavam de usar penas, e assim eles retratavam. Então, uma cena de batalha de 600 a 900, na Guatemala, onde encontraram isso daí. E eles faziam murais dentro dos templos. Os templos para eles eram as pirâmides gigantescas e eles gostavam de pintar por dentro, assim como o povo egípcio, né, que pintava as pirâmides lá. Eles também faziam murais para representar. Os murais eram bem coloridos e chamativos e eles pintavam onde eles acreditavam que os deuses recebiam as oferendas deles. Aqui é um exemplo de pintura maia, né, onde eles pintavam os aborígenes, a cultura deles naquela época. Com certeza, essas duas pessoas que estão aí de máscara representam seres mitológicos que eles acreditavam, né? E eles estão cultuando aí com trombetas, cultuando os deuses. Escultura, eles faziam esculturas. Geralmente eles faziam esculturas de máscara, naquela época, que retratavam também pessoas que já haviam falecido. Eles usavam pedra e faziam vários detalhes. Nos templos dele tem muitos e muitos detalhes, tá? E eles faziam zoomorfismo, que era a escultura de uma rainha, representava a figura humana saindo da boca da serpente, e assim eles também podiam retratar algumas pessoas que já tinham falecido. Eles usavam máscaras. Essas máscaras eram retrato de máscara funerária, que eles usavam naquela época para as pessoas que já tinham morrido, para que elas usassem essas máscaras. Chamavam de máscaras funerárias. Aqui também vão ser algo decorativo que eles faziam nas suas aldeias, que nessas rochas grandes aqui, eles podiam ver a altura que o sol ia bater. De acordo com que o sol batia, eles podiam decifrar em qual época do ano eles estavam. Por exemplo, se o sol batesse aqui meio-dia, eles já sabiam a época do ano que eles estavam. Se batesse aqui, e assim eles iam medindo, assim eles podiam construir o calendário deles. Então, eles eram muito, muito organizados. Essa figura aí, ela foi esculpida, está em Honduras. A arquitetura deles era muito elaborada, a arquitetura deles. Eles faziam pirâmides, eles fizeram um complexo de pirâmides no México, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eles eram um povo que vivia escondido, né? Então, eles fizeram várias pirâmides, geralmente deixaram essas pirâmides no meio dos arbustos, no meio da floresta. E eles faziam jogos de futebol. Esses jogos de futebol eram também para adorar os deuses, só que eles não podiam tocar nem braços nem pernas, somente o corpo, as outras partes do corpo, como cabeça, quadril, ombro. Então, aqui é um exemplo, ó, Palenque. Aqui é um exemplo dos templos, onde eles faziam várias escadas e pirâmides, desde uma grande às menores em volta. Aqui eles faziam os rituais e as pessoas ficavam aqui no pátio festejando e louvando os deuses daquela época. Aqui é outro exemplo, o templo, onde eles podiam adorar os deuses. É uma imensa pirâmide que cobria toda essa parte central aqui, ó. Isso daqui é um grande exemplo dos templos maia, né? Eles faziam em formas retangulares as peças deles. E também é um monumento funerário para o rei. Naquela época, como eu falei, as cidades eram independentes. Não existia um país, ou um deus, ou um governante que governava todo o povo maia, não. Cada cidade era independente, tinha o seu governante, tinha o seu rei para governar. E eles se espalharam por esses países aí. Aqui também é outro exemplo da arquitetura maia. Eles gostavam de fazer esses complexos de pirâmides, né? As pessoas mais importantes, os sacerdotes, as pessoas que governavam, viviam nesses complexos. Aí em volta viviam os comerciantes e mais no fundo da cidade viviam as pessoas que faziam a agricultura para o povo maia. Não era como o povo inca, que era tudo dividido, não tinha pobre nem rico, né? Cada um aqui tinha sua função e tinha pobreza e riqueza já.
Então, aqui também é outro exemplo de templo daquela época, Chichén Itzá, complexo de templo que eles faziam. A gente nota que a arquitetura ela era muito superior para a gente ver que esses povos eles viviam em um tempo muito antigo, mas eles já conseguiam construir coisas milenares nessa época. Aqui também. E a gente vai finalizar essa aula de hoje dos maias. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre esses povos, sobre a cultura deles, sobre a arte. Nessa época, a arte deles, eles faziam aerógrafos, eles faziam pinturas e também pintavam em cerâmica, né? Faziam também esculturas, principalmente de máscaras, de seres mitológicos. Faziam também esculturas próximo aos templos. Então, eles eram povos que eram muito ligados às artes. E hoje é um exemplo, tudo isso que ficou aqui é um exemplo de arte maia, né? Arte que hoje em dia a gente pode ver, pode apreciar, pode visitar, porque se tornou locais turísticos. Então, muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima aula.